Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA, etapa 7. Eu acho que vocês já estão ligados no conteúdo. Brinquei na aula passada, conteúdo bem presente no nosso cotidiano. Eu estou falando da matemática financeira e na nossa aula de hoje a gente vai fazer um apanhado geral, uma revisão, como a gente sempre faz nesta aula. Vocês estão preparados? E vocês que são novos aqui já sabem como é que funciona a sistemática. Como é uma aula de revisão, a gente vai aferir como é que está o teu conhecimento em cima do que a gente já apresentou do conteúdo. A gente vai passar muitas questões para vocês e a gente orienta, não que seja uma obrigatoriedade, que na hora que nós chegarmos nas atividades, como é que você faz aí? Você que está em casa treinando, professor, o conteúdo, você aperta o pause, tenta fazer sozinho a questão. Terminou? Aperta o play e acompanha o nosso desenvolvimento. Vou ficar super feliz se você estiver compreendendo e principalmente se você estiver conseguindo chegar nos resultados sozinhos. A gente vai iniciar nossa aula recapitulando tudo, inclusive a parte teórica. Qual que era o conteúdo mesmo, professor? Vem cá comigo, deixa eu te mostrar. Está aí na telinha de vocês, sistema de capitalização simples, o famoso juros simples, aula de hoje, revisão. Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar de juros, não é verdade? Mas essa palavrinha juros só remete a coisa ruim, normalmente é isso. Juro é bom ou é ruim, professor? Aí de hoje para frente você vai fazer assim, depende, professor. O juro é ruim quando a gente atrasa uma conta, professor. Por quê, professor? Por conta do atraso, por conta de um determinado período de tempo, nós somos obrigados a pagar uma multa, uma mora. São termos bem próprios do sistema de capitalização. Prof, juros eu pago quando eu atraso. E quando é que o juro é bom? Quando você faz uma aplicação. A mais conhecida dos brasileiros é a caderneta de poupança, que a gente já vem conversando há um certo tempo, e a gente sabe que hoje em dia ela não rende quanto deveria. Basicamente nada. E aí, professor, o que que eu tenho que saber para trabalhar com juros simples? Prof, super, mega, hiper fácil. Nós apresentamos uma relação para vocês. Nós podemos resolver situações, problemas que envolvem os juros simplesmente com o que aprendemos do cálculo percentual. Lembra da primeira definição? Porcentagem é fração, porcentagem é parte de algo maior. Eu consigo calcular juros só com a porcentagem? Pode, gente, sempre vai dar certo só com a porcentagem. Mas, para você se sentir mais seguro, eu apresentei uma relaçãozinha para vocês. Dentro da matemática financeira, nós temos dois regimes de capitalização. Um deles é o juro simples, que é esse que a gente vai estar abordando na nossa aula de hoje, e o outro é o juro composto. Este segundo, bem próprio do sistema bancário. Sempre que você vai necessitar fazer um empréstimo, professor, fazer um financiamento, professor, vou ali na loja, vou financiar minha moto, vou financiar meu carro, ou até mesmo vou financiar minha casa própria. Ele vai te cobrar um algo a mais, ele vai te cobrar juros, e esse juros seria o composto. Professor, no meu dia a dia, os alunos quase sempre perguntam, dizem assim, basicamente, eu estou na sala de aula e dizem assim, professor, onde é que eu uso isso na minha vida? Pois pronto, arrumei, seus problemas se acabaram. Problemas muitos, se acabaram não, porque eu vou já botar um monte de problema para tu resolver comigo aqui. O juros simples, tu vai visualizar ele quando você atrasa aquelas contas domésticas. Conta de água, conta de luz, conta de telefone. Aquele carnê, professor, o crediário que a gente atrasa, aquele juro é um juro simples. Agora, quando eu vou para o banco, professor, pegar o tal de um CDC, que é o crédito direto ao consumidor, ei, professor, aí é juro muito. Por quê, professor? Um é mais do que o outro? Uhum. Esse composto, fuja dele. Não faça empréstimo, não. Por quê? Porque ele aumenta muito, gente. Então, para a gente recordar o juro simples, eu apresentei uma fórmula para vocês. Se você não estava presente, pega o caderninho ou prepara o print na tela aí. Eu apresentei essa relação para vocês, professor. Lê comigo. Fiquei toda hora insistindo que vocês lessem a relação comigo para facilitar a memorização. Já é provado isso, estudos dizem que se você lê em voz baixa, escutando um pouquinho a sua voz, ajuda na memorização de qualquer assunto. Sabe ou não? Façam isso para frente. Você vai ver que você vai aprender mais rápido. Lê comigo. Juros é igual a CIT sobre 100. Professor,
cada letrinha daquela vai corresponder uma grandeza, não é, professor? Cada letrinha daquelas uma grandeza. Qual que é, professor, as grandezas que cada uma delas correspondem? Lembra comigo aí, rapidinho? O C, professor, representa para a gente o capital. O I representa para a gente a taxa, professor, aquela porcentagem que ele vai apresentar para a gente. Professor, o T, o tempo. Esse tempo, em alguns livros, ou até mesmo na internet, ele pode estar sendo substituído por um N, que representa período de tempo. Professor, J, juros, M, montante, professor. Cara, eu lembro que o senhor disse na última aula, e se você não recorda, eu disse que essa formulazinha que vocês estão vendo, ela resolve qualquer situação, problema dentro do sistema de capitalização simples. Então, eu não preciso ficar perguntando, professor, essa aqui faz de um jeito? Não, essa fórmula resolve todos os casos. Então, você já ficou tranquilo, não ficou? Prof, além de eu aprender a fórmula, tem que saber operacionalizar. Alguns alunos ainda dizem que sentem um pouquinho de dificuldade, mas não é na compreensão do conteúdo, é na operação. Estou falando do somar, subtrair, multiplicar, dividir. E, professor, quando tem aquele 100 embaixo, dividir principalmente. A gente vai utilizar aquele 100 como divisor do capital, da taxa, do tempo, ou seja, simplificar a expressão, professor, para diminuir um pouquinho o meu trabalho. Agora, voltando, professor, para a observação, eu tenho que ter cuidado com o quê? Antes de usar a fórmula. É obrigatório isso, tá bom, gente? Se eu vou resolver uma questão de juros simples, se eu vou me utilizar daquela relação, eu tenho que lembrar obrigatoriamente, vou repetir, se você esquecer disso aqui, o negócio não vai dar certo não, vai dar errado. Lembra comigo, obrigatoriamente, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Taxa e tempo sempre na mesma unidade. O que quer dizer isso, professor? As unidades da taxa, taxa o I, tá bom? Aquela porcentagem que a gente apresenta para você na situação problema. Quais são as principais unidades da taxa, professor? Só tirar esse S, vou deixar só taxa mesmo. As principais unidades da taxa, professor. Eu estou falando do I, professor. Eu estou falando, prof, da porcentagem. A tua taxa, meus amores, ela pode vir na forma A.D, A.M, A.A. Professor, todas as taxas que existem têm essa abreviação? Não, eu tenho outras. Essa A.D, já vai lembrando, professor, é a taxa de tantos por cento ao dia. A M, professor, A.M, é a taxa de tantos por cento ao mês. E a A é a taxa de tantos por cento ao ano. Porque é mesmo, professor, que nós temos que olhar para a taxa e para o tempo, professor, tenho que olhar para as duas, obrigatoriamente. Professor, tem que olhar também para o tempo, professor. Por quê? Porque, professor, se a minha taxa estiver ao dia, o meu tempo tem que estar na unidade dia. Se a minha taxa estiver ao mês, o meu tempo tem que estar na unidade mês. Se a minha taxa estiver ao ano, o meu tempo tem que estar na unidade ano. E se não tiver, professor, você vai ter que converter ou a taxa para a unidade do tempo ou o tempo para a unidade da taxa. Então, isso é a parte mais importante, tanto do juro simples quanto do juro composto. Eu tenho que olhar se a taxa está ao dia, o meu tempo tem que estar em dia. Se minha taxa estiver ao mês, o meu tempo tem que estar em mês. Se minha taxa, professor, estiver ao ano, professor, se minha taxa estiver ao ano, o meu tempo tem que estar na unidade ano. Professor, o senhor vai colocar algumas questões que vai ser necessária a conversão de unidades? Vou colocar sim, e vocês fiquem ligados, porque à medida que eu for falando, eu quero que vocês percebam isso sozinhos. Opa, já vi ali, professor, ali a gente tem que fazer uma pequena transformação. A outra observação, que são duas, essa é a primeira e mais importante, é que dentro da matemática financeira, nós não temos essa história de ter mês que tem 30 dias, mês que tem 31 dias, mês que tem 28 dias. Não tem esse negócio aqui não, professor.
Um ano, professor, tem quantos dias? Você deve ter pensado aí, 365 dias. Nananina, aqui não. Aqui nós consideramos o que chamamos de mês comercial, ano comercial. O que quer dizer isso? O mês comercial é aquele que, independente do mês que você pensar, inclusive fevereiro, professor, agosto, julho, são meses que têm 31 dias, professor, e o fevereiro que tem 28. Se for bissexto, 29. Professor, todos os meses 30 dias. 12 meses, cada um deles há 30 dias. Significa dizer que um ano totaliza quantos dias? 360 dias. Se você recordar dessa parte aqui, a gente consegue resolver qualquer questão de juros simples, mas com um detalhe: cuidado com as continhas também, não é? Não quer dizer que só saber isso aqui, se atrapalhar na conta, não quer dizer que a gente não vai errar. Então, tenha atenção com a conta. E como é que aprende? Exercitando, professor. Vamos de atividade. Qual foi a orientação que foi dada durante as aulas para você aplicar aquela fórmula de início? Você vai ler a questão, você vai procurar identificar cada uma daquelas grandezas. E eu disse que você começasse anotando o quê, professor? Os seus dados, professor. Aí você começaria a questão fazendo isso aqui, ó. Dados, professor. Quem são os dados dessa questão, professor? À medida que você vai lendo, você vai encontrando alguns valores, algumas informações. Aí você vai verificar em meio a essas informações se ele te deu capital, se ele te deu a taxa, se ele te deu tempo, se ele te deu juros. Vamos ver o que foi que ele deu? Lê comigo. Se você já estiver sabendo, aperta o pause, tenta fazer a questão, depois tu aperta o play para ver se pensou igual como a gente aqui. Pode ser? Vamos nós aqui. Se não, vê o primeiro aqui para ver se recorda e a segunda atividade faz desse jeitinho que a gente está conversando aqui. Uma aplicação de R$ 5.000. Ele me deu a primeira informação. Que informação é essa? Professor, é a grana. É o capital, professor, que está sendo analisado. Capital representamos pela letra C. Vou lá e anoto, ó. Um capital de R$ 5.000 durante 36 meses. Me deu mais uma informação. Tempo, professor, representado pela letra T. Anota comigo. Tempo de 36 meses a uma taxa é o I, né? A uma taxa de 6% ao ano. 6% a ponto A. Renderá quantos reais de juros? Ele quer que você ache o J, ó, professor. Bacana, professor. De boa, já tenho todos os dados bonitinho para me estar observando, para me estar consultando. Agora vamos nós. Qual é a fórmula que resolve qualquer questão do sistema de capitalização simples? Professor, a fórmula é essa. Juros é igual a CIT sobre 100. Ô, professor, ele quer os juros. Então, na minha situação, eu repito aquela letrinha J. No lugar do C, eu vou substituir. Ele me deu C? Ele me deu capital? Deu. Quanto foi, professor? 5.000. Então, no lugar do C, eu vou colocar os 5.000. No lugar do I, eu vou colocar, professor, a minha taxa. No lugar do T, eu vou colocar o meu tempo. Agora, espera aí, professor, já posso fazer isso? Ainda não. Lembra lá das duas observações? Botei de vermelho. Atenção! Qual foi a primeira observação que eu pedi de vocês? Que vocês tentassem verificar se taxa e tempo estão na mesma unidade. Professor, eu não posso começar a questão sem fazer essa observação? Não pode. Então, vamos ver aqui, professor. O meu tempo está em que unidade, professor? Meses. A minha taxa está em que unidade? Ao ano. Professor, taxa e tempo estão na mesma unidade? Não estão, professor. Vixe, professor, ainda bem que a gente olhou. Eu já ia fazer, professor, juros é igual o capital, que é 5.000, vezes a taxa, que é 6, vezes o tempo, que é 36, dividido por 100. Eu ia fazer assim, não está certo, não? Não, professor, está errado. Oxe, professor, por que não botei lá no lugar do C os 5.000, no lugar do I os 6, que é a taxa, botei tudo direitinho. Mas eu não posso jogar, professor, essas duas unidades aqui, taxa e tempo, tem que estar na mesma unidade, professor.
Então, ou eu deixo a taxa na unidade do tempo ou o tempo na unidade da taxa. Ali uma está em mês, a outra está em ano. As duas têm que ficar em mês ou as duas têm que ficar em ano. Qual dos dois você acha melhor? Quando dá para transformar o tempo para a unidade da taxa, eu acho mais simples transformar mês para ano. Se eu perguntar isso para você agora que está acompanhando, eu tenho certeza que você vai saber me responder sem fazer conta alguma. 36 meses dá quantos anos? Professor, 36 meses corresponde a exatamente, professor, 3 anos. Ah, entendi, professor. Como a nossa taxa, ela está ao ano, o meu tempo também tem que estar na mesma unidade. Por quê, professor? Se eu vou fazer um cálculo a uma taxa de 6% ao ano, como é que eu quero colocar o tempo em meses? Não dá, professor, dá errado. Ah, então, agora até na sonoridade, olha, escuta aí, 6% ao ano em 3 anos. Combinou, professor, o negócio. Tem que combinar ali, ó. Então agora só é jogar na fórmula. Agora pode? Agora pode. Você quer juros, né? J, repete, que é o que eu quero, é o capital, que é 5.000, vezes a taxa, que é 6, só que no lugar do tempo, eu não vou botar 36, eu vou botar 3, professor, dividido tudo por 100. Deixa eu só ajeitar esse 100, ficou parecendo um 4. Prof, 100. E agora, professor, você vai verificar se é possível realizar algum tipo de simplificação. Quando eu digo realizar algum tipo de simplificação, é a gente cortar aqueles zeros do 100 com algum dos números que estão em cima. Pode ser com capital, com a taxa, com o tempo. Professor, capital, ó, dá para a gente cortar os zeros. Os 2 zeros do 100, eu corto com os 2 zeros dos 5.000. E agora, professor, só a gente multiplicar quem sobrou. Quem que sobrou? O 50, o 6 e o 3. Faz a multiplicação. Vai dar juros é igual 50 vezes 6 dá 300, professor. 5 vezes 6, 30, 300. 300 vezes 3. Tá aí, professor, terminei a questão. Os juros, professor, da aplicação vai ser de R$ 900. Esse aqui é que é o juro bom. Esse aqui é o juro bom. Esse juro você ganha. Hoje, para você eu ganhar juro, é mais ou menos assim. Você chegou lá no banco e você botou, professor, R$ 5.000 seu, você já tinha. E por conta de você deixar esse dinheiro lá no banco por 3 anos, você vai receber de volta, após os 3 anos, os seus 5.000 e mais juros de R$ 900. Esse é o juro bom, que é aquele que eu recebo. Vocês entenderam? Foi simples, foi tranquilo? Vocês perceberam os cuidados que nós tivemos que ter para resolver a questão? Então, vamos continuar a nossa revisão. Professor, calcula para mim aí, professor. Calcula para mim aí o que é que ele quer nessa outra, deixa eu ver aqui. Calcula para mim, professor. Vamos ler aqui. Já vi aqui o que é que ele quer. Eu vou ler para facilitar para você, tá bom? Carlos emprestou R$ 1.800 a um amigo. Carlos emprestou R$ 1.800 ou pegou emprestado de um amigo. Vou trocar aqui a preposição pelo artigo. A um amigo por 5 meses com juros simples de 4% ao mês. Quanto deverá pagar para saldar a dívida? Espera aí, professor. Vamos lá, para facilitar, o que é que eu faço? Se eu ainda não estou me sentindo seguro, você vai lá, pega o teu caderninho, anota lá os dados. Aí você vai procurando os dados que ele forneceu à medida que você vai lendo. Ó, lê de novo comigo. Carlos emprestou. Apareceu a primeira informação. Esse não é o valor que vai ser emprestado? Não é o valor inicial? É, professor, é o nosso capital. É o capital que vai estar sendo emprestado a um amigo por 5 meses, professor. Ele já me deu o tempo. Eu quero que você perceba que os dados você vai obtendo à medida que você vai lendo. E você vai fazendo a tua anotação à medida que você vai estar lendo.
Então, ó, o primeiro valor que apareceu foi o 1.800, botei, capital. Logo em seguida, apareceu mais uma informação, 5 meses, botei. Ele disse que o sistema de capitalização é de juros simples a uma porcentagem de 4% ao mês. Porcentagem é a taxa, é o I. Professor, então vamos lá, a próxima informação que ele me deu foi o I, que foi de 4% a ponto M, que é ao mês, a abreviação de ao mês. Quanto deverá pagar para saldar a dívida? O que é saldar uma dívida? Professor, é pagar a dívida toda, correto? Só que esse empréstimo que foi feito a juros, professor. Foi feito a juros de 4% ao mês. Então, eu tenho que pensar no seguinte, espera aí, professor. Para me saldar a dívida, eu tenho que devolver o 1.800 mais os juros, professor, por esses 5 meses de empréstimo. Professor, então, se eu vou pagar o 1.800, que é o capital, acrescido de juros, o que ele está perguntando para a gente é o montante, professor. Ele quer que nós encontremos o montante. Mas você já lembra que para achar o montante, professor, tem que achar primeiro os juros, professor. Por quê? O que é o montante? O montante nada mais é do que a soma do capital com os juros. Professor, vamos lá fazer, vamos achar esses juros para depois achar o montante. Qual que é a fórmula? Juros é igual capital multiplicado com a taxa, multiplicado com o tempo, dividido por 100. Espera aí. Podemos já começar aplicando a fórmula? Não, professor. Cuidado lá. Atenção lá que o senhor botou de vermelhinho. O senhor tem que observar primeiro se taxa e tempo se encontram na mesma unidade. Será, professor? Deixa eu ver aqui. O meu tempo está na unidade mês e a minha taxa, professor, está na unidade ao mês. Professor, essa aqui não vai precisar transformar ninguém. Taxa e tempo, professor, já estão na mesma unidade, ou seja, estão combinando, professor, mês. Prof, e agora, posso substituir? Pode não, deve. Já está tudo ok? Vamos calcular os juros. Os juros desse empréstimo, os juros que o Carlos vai cobrar, vai ser o capital, que é 1.800, vezes a taxa, que é 4%, vezes o tempo, que é de 5 meses, dividido tudo por 100. Verifica se é possível simplificar lá. Quando eu digo novamente, simplificar, cortar os zeros, diminuir a minha conta, dá sim, professor. Dá de cortar os 2 zeros do 100 com os 2 zeros do 1.800. Sobrou o que para você multiplicar? Professor, sobrou 18, o 4 e o 5. Prof, quanto é que vai dar 18 vezes 4, professor? Quanto que vai dar 18 vezes 4? 18 vezes 4 dá 72. Eu acho melhor a gente fazer 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 18, professor, vai dar R$360, professor. Olha aí a quantidade de juros que vai ser paga, professor. Vai ser pago de juros R$360. Chegou nesse resultado? Você entendeu por que a gente multiplicou 18 com o 4 com o 5, que deu esse 360? Professor, é basicamente isso. R$360. Acabou a questão? Quase. Esse R$360 salda a dívida? Não, professor. O que salda a dívida? Eu devolver o dinheiro emprestado, que é o 1.800, acrescido dos juros. A pergunta que ele fez para a gente foi: eu quero achar o montante, professor, que nada mais é do que você somar o capital mais os juros que nós acabamos de encontrar. Logo, para saldar a dívida, nós vamos ter que devolver o 1.800 acrescido de juros. Professor, vai ter que ser pago R$ 2.160 para que aconteça o saldo, saldar a dívida, por saldo não, para que você consiga saldar a dívida, para que se consiga saldar esse empréstimo, que seria liquidar, pagar totalmente ele. Fechou? Você acertou? Vou para mais uma, vai lá. Próxima, professor. Essa aqui está mais fácil. De novo, cuidado
com aquelas duas observações, não tem erro. Professor, já estou me sentindo mais seguro, já posso jogar os dados direto na fórmula? Se você está se sentindo seguro, sim, já anota a fórmula e já vai substituindo. Se não, você vai lá, anota os dados e depois é que você vai verificar a substituição. Um capital, esse aqui ele já foi bonzinho, ó, professor. Já disse, com todas as letras, um capital, professor, ele me deu C, ó. Um capital de R$ 4.000, vou continuar a leitura, é aplicado a uma taxa de 5% ao ano. 5%, porcentagem, qual é a letrinha, professor? É o I. O meu I é de 5% ao ano, professor. Continua a leitura. Quanto esse valor renderá de juros simples? Ele quer que o senhor ache os juros, professor, durante um tempo de 24 meses, professor. Vamos nós atrás desses juros, que é o que ele quer. Prof, qual que é a fórmula? Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Juros simples. Tá, professor. Vai lá, vai ficar 4.000 vezes 5 vezes 24 dividido por 100. Não, professor, calma, calma. O senhor esqueceu da parte mais importante. Prof, taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Estão, professor? Deixa eu ver aqui. A taxa está ao ano, o tempo está em meses. Opa, professor, tá não, ó. Não estão na mesma unidade. E agora, o que é que eu faço? Tem que transformar, professor. Quem? Eu posso transformar a taxa para a unidade do tempo, como eu posso transformar o tempo para a unidade da taxa. Só que se nós formos transformar aquela taxa de 5% ao ano para mês, vai dar quebrada, professor. Porque para transformar uma taxa que está ao ano para meses, eu tenho que dividir por 12. Ia ficar 5 dividido por 12. Prof, por que ia ficar 5 dividido por 12? Quando eu tenho uma taxa ao ano, quer dizer que eu tenho, professor, 12 pedaços que totalizaram aqueles 5%. 12 taxas ao mês que totalizaram aqueles 5%. Professor, ali ao mês, professor, está mais fácil o tempo. 24 meses, professor, é a mesma coisa que 2 anos, professor. Então, agora eu posso fazer a conta, deixar a taxa ao ano e o tempo em ano? Agora dá certo. Agora eu posso só jogar na fórmula. Vamos calcular o juro, então. Juros é igual ao capital, que era de 4.000, vezes a taxa, que é de 5% ao ano, por 2 anos. Professor, então nós não iremos usar o 24, eu tenho que usar o 2. Por que mesmo? Porque a minha taxa está na unidade ao ano. Então, o tempo durante a aplicação da fórmula tem que estar na unidade ano. Faltou só eu escrever o dividido por 100. Vou cortar aqui, professor, os 2 zeros do 100 com os 2 zeros do 4.000 e multiplicar quem sobrou. Sobrou 40, sobrou 5, sobrou o 2. Professor, 40 vezes 5 vezes 2 vai dar exatamente, professor, essa aqui foi de boa, 400. Professor, todos os exemplos que o senhor colocou agora, o capital terminava em 0. Então, foi simples nós realizarmos o cancelamento ali dos zeros. Professor, e se ele me desse um capital de tantos reais e tantos centavos? Você poderia fazer o cancelamento dos zeros? Não, professor, não daria para a gente cancelar os zeros. E aí, o que a gente tinha que fazer? Você ia multiplicar todos que estão no numerador lá, você ia multiplicar o capital, a taxa, o tempo, e o resultado você iria dividir com aquele 100. Entendeu? Só ia dar mais conta, aumentar um pouquinho o meu trabalho, a minha parte operacional. Mas a forma de você pensar não muda. Todas as questões que eu apresentar para vocês, quem que resolve? Essa fórmulazinha do juros simples. Juros é igual a CIT sobre 100. Pegou a manha? Certeza? Vai lá, próxima. Espero que você esteja acertando aí. Olha a próxima. Calcular o juro correspondente a um capital de R$ 10.000
aplicada a uma taxa de 24% ao ano durante 5 meses. Professor, já bati o olho e já vi que algo não está bem certo ali, professor. E o que seria, professor? As unidades, professor. A minha taxa é de 24% ao ano e o meu tempo está em meses. Professor, taxa e tempo não estão na mesma unidade. Tem que transformar, professor. Agora vai pensando aí, quem que vocês transformariam nessa questão? Vocês transformariam a taxa, seria melhor transformar a taxa para a unidade do tempo ou tempo para a unidade da taxa? O que é que vocês acham? Professor, deixa eu anotar aqui os dados, professor. Calcular os juros, é o que ele quer que a gente faça, correspondente a um capital de R$ 10.000, aplicados a uma taxa de 24% ao ano, professor, durante um tempo de 5 meses. Você já percebeu aí, professor? Ao ano, meses, professor. Nos exemplos anteriores, onde houve a necessidade da conversão de unidades, a gente simplesmente pegou o tempo, que estava em meses, e transformou para ano. No exercício anterior, a gente fez isso. Só que ali, professor, para a gente transformar 5 meses para ano, vai dar quebrado, professor. Vai dar fracionário. Agora dá para a gente transformar aquela taxa para mês. Fica mais fácil. Professor, eu aprendi que um ano tem 12 meses. Se um ano tem 12 meses, professor, 24% ao ano é o acúmulo percentual, professor, de 12 meses. 12 partes, 12 meses, vai dar aquele 24. Então, se é 24% ao ano, quanto que dá ao mês? Professor, 24% ao ano é a mesma coisa que 2% ao mês. Professor, não entendi. Por que é 2% ao mês? Pensa comigo aqui. Se ele começou a questão dizendo que tem uma taxa de 24% ao ano, professor, ele está dizendo que isso aqui, esse 24% foi acumulado em um ano. Eu sei, professor, que um ano corresponde a 12 meses. Então, eu entendo que 24% foi acumulado em 12 meses. Então, qual que seria a taxa percentual em um mês, professor? Professor, o senhor dividir, professor, 24 por 12. Toda vez que eu quiser transformar uma taxa que está ao ano para o mês, é só dividir por 12. Quanto é que dá 24 dividido por 12? Aqui, professor. 2% ao mês. Agora eu posso aplicar a fórmula. Por quê? Porque taxa e tempo se encontram na mesma unidade. Qual que é a fórmula dos juros? Professor, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido tudo por 100. Juros é igual ao capital, que era de R$ 10.000, vezes a minha taxa, que é de 2% ao mês, durante 5 meses, dividido tudo por 100. Posso fazer o cancelamento dos zeros, minimizar o meu trabalho aqui, cortar os 2 zeros do 100 com os 2 zeros do 10.000. Vai sobrar o que para você multiplicar? Vai sobrar 100 vezes 2 vezes 5. 100 vezes 2 dá 200. 200 vezes 5 dá exatamente R$ 1.000, professor, de juros. Se eu perguntasse qual que seria o montante, 11.000, professor. Após 5 meses, nós já teríamos um montante de R$ 11.000, professor. Só de juros foi 1.000. Foi, se acertou? Tomara que sim. Prof, mais uma, professor. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Você percebeu que nos exemplos anteriores, eu pedia sempre que você achasse o juro, o juro, o juro. Ou montante, mas montante é uma consequência da obtenção dos juros. Agora eu vou fazer o processo inverso. Eu já vou te dar os juros e vou pedir para você achar o capital. Professor, é diferente o processo, o raciocínio? Não. Nós vamos usar a mesma fórmula que nós já estávamos utilizando. A diferença é que agora eu conheço os juros e não mais o capital. Então, na hora da aplicação da fórmula,
O J, eu substituo pelos juros que foi fornecido e, no caso, ele quer o capital representado pela letrinha C. Eu repito aquela letrinha C. Então, para facilitar, vou lá eu, professor, começar a anotar os meus dados, professor. Lê lá, e sou eu mesmo, ó. Não é que sou eu mesmo, professor? Alexandro aplicou certo capital por um ano. O professor, ele aplicou certo capital por um tempo de um ano, professor, a uma taxa de juros simples de 5% ao mês. Me deu o I. 5% ao mês, professor. Passado esse período, recebeu 960 de juros, viu? Ó, essa questão, ele já me deu o J, eu não vou achar o J, mas a fórmula vai ser a mesma que nós iremos utilizar? A mesma. Prof, e ele quer saber o quê? Qual foi o capital investido que, a uma taxa de 5% ao ano durante um ano, rendeu R$ 960 de juros. Prof, vamos lá então. Se eu disse que é a mesma fórmula, juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido tudo por 100. O que é que vai mudar, professor? Nada. Os cuidados eu continuo tendo que ter com relação à taxa e o tempo, sempre, para qualquer questão. E não é só do juro simples, do juro composto também. Prof, deixa eu olhar então para os dois. Taxa e tempo. O meu tempo está na unidade ano, a minha taxa está na unidade ao mês. Estão na mesma unidade? Eles estão combinando? Então não, professor, não estão combinando não. Um está ao mês, o outro está ao ano. Se fosse de você escolher transformar, você acharia melhor transformar a taxa que está ao mês para ano ou transformar aquele ano para mês? Nessa situação, tanto faz. Só que eu acho que o ano continua sendo mais fácil, porque eu sei que um ano, professor, corresponde a exatamente 12 meses, professor. Ou seja, se eu usar 12 meses, professor, eu vou usar o 12 meses com a taxa que é de 5% ao mês. Por isso que eu tenho que fazer a conversão de unidades. Taxa e tempo na mesma unidade. Professor, diga uma coisa, e como é que seria para transformar aquela taxa que está ao mês para o ano? É simples. Aquela taxa, lê comigo devagarzinho. Ele está dizendo para mim que é 5% ao mês. Vou ler de outra forma. É 5% em cada mês. Cada mês é 5%. Então, em um ano inteiro tem 12 meses. 5%, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 12 vezes. Daria quantos por cento? Professor, daria 60% ao ano. Então eu poderia usar a taxa de 60% ao ano e permanecer o tempo na unidade ano. Professor, mas ali eu acho que você, igual como eu, a primeira coisa que você pensou foi pegar aquele tempo que é de um ano, passar para meses. Para quê? Para combinar com a taxa. Prof, agora eu posso jogar na fórmula? Pode, mas mudou uma coisinha, né, professor? Ele não quer mais os juros, ele quer o capital. Ele quer que você ache o capital. Então, o que que você vai fazer? Você vai substituir cada uma das letrinhas pelos dados que nós já identificamos e a letrinha C você vai repetindo até chegar no resultado dela. Vamos lá. J, juros, ele me deu? Deu, professor. Então, anota. Vai ficar 960, que é o J, é igual. Ele te deu o C? Não, professor, é o que ele quer descobrir. Então, tu repete a letra C, ou, como alguns livros sugerem, a letra que ele quer que você encontre, coloca um X lá para ficar uma equaçãozinha do primeiro grau, vezes, professor, a minha taxa, que é de 5% ao mês, durante um tempo de 12 meses, dividido tudo por 100. Aqui é uma daquelas questões que não dá para simplificar, professor. Não tem o zero lá, ó, para cortar. Eu posso até tentar ali a simplificação daqueles 5 com 100. Ambos são divisíveis por 5. Ou do 12 com 100. Ambos são divisíveis por 4, professor. Mas, teacher, quando está assim, professor, eu vou aplicar aquela propriedade fundamental das proporções. Eu sei que aqui embaixo do 960, como eu não estou enxergando ninguém, é 1, professor, e a gente faz aquela multiplicaçãozinha cruzada. Produto dos meios
pelo produto dos extremos. Quando não dá de cancelar, tem que fazer o cruz credo mesmo, tá bom, gente? Então, professor, vai ficar C vezes 5 vezes 12 vezes 1 é igual ao 960 vezes o 100. Só conta agora, vamos fazer? Vai ficar C vezes 5 vezes 12 vezes 1, professor. C vezes 5 vezes 12 vezes 1 é igual ao 960 vezes o 100. Resolvendo a conta aqui, nós vamos ter 60C é igual a 96 mil. E agora, professor? O senhor pega agora esse 60, professor, que está na frente do C, ele está multiplicando. Ele passa para o outro lado dividindo. O capital vai ser o 96 mil dividido pelo 60. Aqui já dá da gente fazer um pequeno cancelamento, professor. Dá de cortar esse zero com esse zero e sobra para você dividir, professor, 9.600 por 6. Ah, de cabeça não sei? Pega a folhinha de rascunho. 9.600 dividido por 6, começa a tabuada do 6, né? 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12. Passou daquele 9. 6 vezes 1 dá 6, para 9 sobra 3. 3 não dá para dividir por 6. Baixa, professor, 3 não dá por 6, baixa esse outro 6. Fiquei com 36 agora. 6 vezes quanto dá 36? Professor, 6 vezes 6 dá 36, para 36, nada. Professor, ainda tinha sobrado aqueles 2 zeros lá que eu não usei na conta. Coloca no finalzinho. Professor, o capital desta aplicação, ele era no valor de R$ 1.600. Então, você pegou a ideia? Você vai usar sempre a mesma fórmula, tendo seu cuidado com taxa e tempo e, professor, sempre considerando ano comercial, mês comercial. No finalzinho do material tem atividade para você tentar fazer sozinho, então agora é com você. A gente vai finalizando mais uma aula, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Até a próxima semana. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.